Olá a todos, esse aqui então é o vídeo 3 da nossa série sobre o Apocalipse explicado, e se você já viu o vídeo 1 e 2, você viu que a gente então já fez a hermenêutica e exegese do versículo 1 nos originais em grego koiné, como foi escrito no Novo Testamento. E hoje então nós vamos entender o versículo 2, mas para entender o verso 2 e 3, vamos só ler de novo o 1 com o seu contexto. Revelação então de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, verso 2 e 3, agora que é o foco do nosso vídeo. O qual atestou a palavra do Pai, do Criador. João atestou, o apóstolo João então atestou. E o testemunho do Messias, aqui Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá. Então, vamos fazer a leitura aqui dos originais, que é como foi escrito de fato essa passagem, né? Diz assim: Os martires então logo tu Theou, que ten martirian Jesu Christu os saide. Verso 3. Macarios hoanagnosco, que acontes tus logos tis profeteias, que teruntes tainate gegramena, rogar kairos ingis. Muitos agora aí vão querer dizer, mas Rômulo, como assim, cara? Você está lendo grego, não sei o quê? Pessoal, a pronúncia real do grego é assim, você não lê como está escrito, você lê como se pronuncia. Da mesma forma, por exemplo, a palavra casa em inglês, né, você pronuncia house, mas você não fala o que está escrito, porque o que está escrito é o use. Você não fala o use, você fala house. A palavra português, na nossa língua portuguesa, está escrito ali, tem um G-U-E, né? Só que a gente fala português. A gente não fala português, e muito menos português. A gente fala português. Por que a gente não pronuncia aquele U que está ali em português? Porque na pronúncia, cara, da língua portuguesa não existe o som do U. É mudo. Da mesma forma, quando você encontra aqui ditongos, quando você encontra as regras gramaticais gregas, existem palavras que você não pronuncia todas as letras. E isso se dá pelas regras de ditongo. E como eu falei antes, eu até trouxe para você nos vídeos passados essas regrinhas aqui, né? Como ai, ei, oi ou u, você não fala como está transliterado ou escrito, você fala como é o som consonântico ou vocálico, como é. Por isso é importante de saber. Como por exemplo aqui o cai, você não fala cai, você fala que. Por quê? Porque ali tem um ditongo, e o ditongo ele tem um som vocálico de uma letra, ou é, i ou u. Por isso que, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui, ó, cai, você não vai falar cai, você vai falar que. Tá? Você não vai falar tous, você vai falar tus. Aqui você não vai falar logous, não. Aqui você vai falar logos. Porque temos um ômicron e um y aqui, logo é logos. Tá? Então, é simples, né? É simples. Aqui também, Eden. Você não vai falar Eiden. Não. É Eden. Tá? Por quê? Porque aqui tem um ditongo. Tá? Não tem separação aqui. Então, regras básicas. Né? Então, gente, vamos lá. Vamos entender então o que está escrito aqui. Significados. Esse vídeo aqui vai ser mais simplório, mais simples de se entender também, afinal não tem muitas coisas para se abordar, só verso 2 e verso 3. Então João atestou a palavra de Deus, do Pai, do Criador, e o testemunho do Messias, quanto a tudo o que viu. Logo, mais uma prova aqui da autoria identificada de João, da veracidade da autoria do Apocalipse identificada. João, né, ele atestou. Essa palavra que atestou no original em grego, ela está aqui, ó. Emartyrisen, né? Emartyrisen. Essa palavra aqui, ela tem uma raiz, né, que vem de mártir ou martirian,
que significa testemunhar, atestar, comprovar, evidenciar. E então, é mais uma prova da veracidade do Apocalipse, que é uma revelação divina, inspirada, concreta, verídica e também para os nossos dias. E nós vamos ver tudo isso nos próximos vídeos também, tá? Assim como já demos uma leve pincelada no vídeo 1 e 2 sobre o capítulo 4 de Apocalipse, que fala, o Messias fala, vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois destas tem que acontecer. Então ela não é só para o tempo da igreja da Ásia, isso já está completamente comprovado, tá? Então ele atestou a palavra do Criador e o testemunho do Messias. E agora sim aqui testemunho, né, também é a mesma raiz, está aqui, ó, martirian, né? Ó, martirian, tá? E essa palavra é literalmente testemunhar. E hoje ela ficou, né, mais conhecida como fazer o martírio, assassinar alguém, né? Mas a raiz dela é essa, né? Ela tem essa raiz de ser testemunha, de comprovar a veracidade das coisas, de fatos, né? Inclusive, essa palavra é tão forte, martirian, atestou aqui traduzido como testemunho, que lá em Atos você vai ver que lhes darei poder para serem minhas testemunhas. E vocês vão pregar então o evangelho até os confins da terra. E lá está no original mártir, que é testemunha, só que essa palavra está ligada junto com o poder. Lhes darei poder para serem minhas testemunhas, o Messias falou. E essa palavra poder lá no original, em grego, ela vem de dynamis. Tá? Dynamis. E essa palavra não é dunamis, tá, pessoal? Quem fala dunamis tem que aprender, tá, o grego, porque não é um U, é um Y. Então você vai falar dynamis, não é dunamis. Essa palavra, deixa eu achar aqui a letra, se está por aqui, por exemplo. Aqui, ó, essa letra aqui é a mesma letra aqui. Tá? É um Y, você não fala U nem I. É a mistura do U e o I junto francês. Então fica marturian, ou seja, dynamis, que significa dynamis, poder para morrer pelo Messias. Então, essas palavras martirian e dynamis estão completamente ligadas. Isso significa que a pessoa tem poder para morrer pelo Messias. Ela não nega o Evangelho, não nega o Messias, ela morre por ele. Interessante, né? Então, veja a veracidade disso aqui, cara, João, né? Sendo testemunho disso. E de tudo quanto viu. Logo, tudo quanto viu é toda a revelação do Apocalipse. Logo, quem diz que Apocalipse bebe de fontes gnósticas ou que é um livro maldito, amaldiçoado, que é baseado em Gálatas 1, está blasfemando, cara. Tudo que João viu está em todo o Apocalipse. Está dizendo que ele é uma fiel testemunha. Ele atestou, comprovou, evidenciou que tudo aqui é verdade. Como é que ainda tem gente que se diz teólogo, que se diz cristão, que diz que Apocalipse bebe de fontes gnósticas? Isso é uma loucura. Ou pior, que é só para as igrejas da Ásia, da época de João. Sério? Do primeiro século? Não. Estão redondamente enganados. Está aqui. O verso 3, então diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pronto. Bem-aventurados é o quê? Pessoa realizada, satisfeita, feliz, alegre, ela está em sua completude, satisfeita. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Esse ouvir aqui não é apenas ouvir. Eu ouvi falar. Pronto. Não. Esse ouvir aqui é literalmente praticar. Literalmente você viver entendendo o que está escrito. Aonde? As palavras da profecia. Que profecia? Essa aqui do Apocalipse inteiro. Confiando que são verdadeiras, entendendo a interpretação correta, bem-aventurado. Se você lê, ouve, pratica. Tanto é que depois ele dá uma reforçada nisso e fala, e guardam as palavras. Esse guardar as palavras, nela escrita, significa praticar. Viver o que você está lendo, viver o que você está ouvindo, praticar o que você tem aprendido. Isso é guardar as coisas nela escritas. Onde que está escrito? Na Bíblia, no livro do Apocalipse.
Então é isso que é a profecia. Aqui no original em grego a gente encontra, né, a palavra, e aqui profeteias. Essa palavra profeteias literalmente vem hoje traduzindo como profecia, tá? É literalmente a profecia. E aqui tem uma palavra interessante, terontes, que nós vamos abordar depois lá em Apocalipse 3, que é do vocábulo terel, né? Que na verdade é um verbo, né? Que vem de teresso também no grego. Então, terontes, aqui é uma forma flexionada, significa que as pessoas vão guardar, é a essência de você guardar, realmente proteger aquilo ali, viver a palavra, tá? Nelas escrita, ou seja, escrita aqui, ó, gegramena, aí que vem gramática, gegramena, tá? E uma coisa muito importante está aqui, ó, rogar kairos em guis. É interessante que essa palavra kairos aqui, existem algumas palavras para tempo em grego. Uma delas é kronos, outra é kairos e outra é aionios. Essa palavra aqui é kairos. Kronos significa tempo terreno que passa, o que você conhece. Kairos é o tempo do Criador. Aionios significa eternidade. Aqui está kairos. Kairos é o tempo que o Criador estabelece. É o tempo que o Criador determina. É o tempo que o Criador decreta. É o tempo que o Criador, ele literalmente decreta para que seus propósitos aconteçam. Isso é o kairos. Agora veja, na tradução para o português, o que ele diz aqui? Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo do quê? Das profecias acontecerem. As profecias escritas aqui acontecerem. Esse tempo está próximo. E lembrando que para o Criador, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, quando essas coisas são escritas aqui que você está vendo, quando você vê que o tempo, kairos, que o tempo do Criador está próximo, é o tempo que o próprio Criador já determinou, inclusive predeterminou e decretou para que acontecesse o quê? O que está escrito no livro do Apocalipse. Logo, você pode já entender que tudo o que vai acontecer no livro do Apocalipse é o próprio Criador que já determinou, cara. E aí entra aquela questão, onde é que fica o livre-arbítrio humano? Eu acho interessante as pessoas hoje que se dizem crentes, cristãos e até teólogos. Kairos, tempo do Criador. Como é que coisas que o Criador já determinou, porque aqui está falando de tempo do Criador, não está falando de Cronos, não. Tempo do Criador, que ele determina, que ele decreta. Como é que você vai encaixar livre-arbítrio aqui? É o ser humano que vai viver a sua vida, as pessoas vão viver as suas vidas, e aí vamos ver o que vai acontecer. Não, cara, não existe isso. O mundo não está ao léu, o mundo não está ao vento, o mundo não está indo aleatoriamente. As pessoas, elas... meu irmão, você tem que entender que você jamais toma atitudes por livre e espontânea vontade, isso não existe. Para você ter ideia, você não consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada. Você não consegue parar de pecar. Você não consegue tomar uma atitude que sequer livre de influências, seja externa ou interna. Você não consegue sempre fazer o bem. Você não consegue. Cadê o livre-arbítrio? Então o conceito de livre-arbítrio, de arbítrio totalmente livre, não existe, é uma falácia. É uma mentira, é um engodo, é um embuste. Ninguém tem isso, só o Criador. E um grande exemplo está aqui. Kairos em guis. O tempo está próximo. Que tempo? O tempo de você? Não, cara. O tempo que o Criador determinou. Kairos. Se tem uma coisa que é rejeitada pela maioria das pessoas, tanto ímpios assumidos,
quanto bodes, que é aqueles que se acham salvos, crentes e não são, são um bando de pseudo-crenteiro que nega as verdades e nega as escrituras, é a rejeição da soberania divina. A rejeição que o Criador é soberano, meu irmão. A rejeição que o Criador determina coisas, sim. A rejeição que o Criador decreta coisas, sim. Decreta fatos, decreta acontecimentos. Não é que ele está permitindo só, não. Ele decreta. A pergunta é, por que não está Cronos aqui? Se o ser humano tivesse no controle do mundo, aqui deveria estar escrito Cronos. Mas não. É Kairos. Só aqui já derruba por terra todo o conceito de livre-arbítrio, todo o conceito de que o apocalipse, não sei o que, é agenda satânica. Meu, esqueça isso, cara. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente. Por inspiração divina, como nós já lemos e vimos nos vídeos passados. Ó, revelação do Messias. Que Deus lhe deu. Olha de onde é que veio essa revelação. Olha da onde que veio. Isso que veio do céu, meu irmão. E você acha que você está no controle de alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa aqui para mudar a história? Amigo, a história já está escrita e determinada. Fim. Você, as pessoas, são só personagens dentro de um grande livro onde o final já está escrito. A história final já está escrita, cara. E nós vamos ver tudo isso aqui no Apocalipse. Estamos recém no vídeo 3. Eu acho que vai dar, sei lá, cara, uns 100 vídeos aí no mínimo. É muito conteúdo, tá? Então, é só para você acordar e entender que ninguém está no controle da história, a não ser o Criador. Ah, mas Rômulo... Não é que ele determinou essas coisas. É que ele viu o futuro, ele teve que consultar o futuro para ver o que vai acontecer. Então, ele consultando o futuro para ver como é que a humanidade iria agir, ele então escreveu essas coisas. Sério? Espera um pouquinho, cara. Como que ele vai ver o futuro do que a humanidade vai fazer se a humanidade nem veio à existência ainda? E segundo, como que ele vai basear uma revelação e entregar para João escrever o que vai acontecer, baseado em atitudes humanas, sendo que você tem livre-arbítrio? E em qualquer lugar da história você pode mudar suas atitudes e mudar todo o rumo do que está escrito. Ou seja, meu, tem que ser um idiota. Tem que ser um imbecil para não entender isso. Sério, me desculpa que se eu estou ofendendo alguém, cara, mas não dá, cara. Você, as pessoas que creem em livre... Desculpa, o nome desse canal aqui é Firmeza da Verdade, não é à toa. Não é à toa. É porque você vai ouvir a verdade aqui. Como ela é. Doa quem doer, eu não estou preocupado com o que você vai achar, cara. Eu não estou preocupado se eu estou agradando homens ou não. Eu não prego para agradar homens. Então, se você não consegue entender essas coisas, sugiro que você pare um pouco e pense. O Criador não é nenhum necromante que tem que consultar o futuro para ver quem é que vai crer. Não existe isso. Eu já fiz vídeos muito sobre isso, sobre fé, que é um dom dado aos eleitos. Tito 1, a fé que é dos eleitos, não é de todos, cara. Então tem um monte de passagem. Logo, essa revelação que veio do Messias, cara, tudo é determinado para que isso aconteça. Do contrário, isso jamais aconteceria. A pergunta é, se o Criador tem que consultar o futuro para ver o que vai acontecer, ou quem é que vai crer? A pergunta que vem, quem é que determinou, fixou o futuro lá no futuro para que o Criador pudesse ver? Se não ele mesmo. Game over, amigo.
Game over, amigo. Essa questão, tá, pessoal, de predestinação, que é uma doutrina bíblica, de soberania exaustiva, que é o atributo do Pai, meu irmão, é uma questão que você tem que olhar para você mesmo e você reconhecer que você não é nada. Quem é você na fila do pão? Quem é você diante da criação? Quem é você diante da divindade suprema? Quem é você diante do Criador, meu irmão? Dos céus e da terra? Que por um pensamento, se ele quiser, ele acaba com o mundo. Quem é você? Que a sua vida é só uma neblina que logo se esvanece. Quem é você? Nós não somos nada. As pedras que estão ali na rua, na calçada da tua casa, são mais antigas que você. E você vai morrer, essas pedras continuaram ali. E essas pedras existem desde a criação do mundo. Milênios atrás. Quem é você na fila do pão? Só um nariz cheio de ar. Vapor que logo se dissipa. Neblina que logo se esvanece. E você acha que você está no controle da história do mundo? Não, amigo. Então as pessoas têm que acordar para a realidade e entender que a única coisa que você pode fazer é se dobrar ao que está escrito. Acabou. Ponto final. Fim de papo. Então, quando ele fala aqui que o tempo está próximo, é tanto num sentido a curto prazo, porque sim, a partir do verso 4, nós vamos ver João escrevendo as 7 igrejas, que era para aquele tempo, mas depois, no capítulo 4, você vê, depois destas coisas que vão acontecer, tem mais coisas. Ou seja, para um futuro. Por isso que ele coloca aqui o termo próximo. As profecias bíblicas, meu irmão, muitas profecias têm cumprimento parcial e depois ela se cumpre efetivamente tempos depois, como as 70 semanas de Daniel, por exemplo. Então a gente vai entender isso ao longo dos novos vídeos para você ser edificado, tá? Então, próximo vídeo que a gente vai abordar aqui, versículo 4, a gente vai começar sobre as igrejas, a gente vai começar a falar aqui sobre coisas interessantes. Não perca. Deixa o like aí nesse vídeo, deixa o joinha, esse vídeo aqui vai ser mais curto. Isso ajuda muito. Ative o sininho de notificações, tem links importantes, primeiro comentário fixado no topo aqui para o meu Telegram e também o link da playlist completa. Até a próxima. Nos veremos nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser. Que Deus abençoe.